Graça e paz a todos. Em nome de Jesus, quero te louvar, Senhor, nessa manhã, te agradecer por mais um dia. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigada pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigada por cada vida, por cada família aqui representada. Obrigada, Senhor, porque as bênçãos do Senhor nos seguem. O Senhor é conosco, nos dá, Senhor, sabedoria, entendimento. Senhor, em nome de Jesus, que nesse momento nós possamos abrir o nosso coração. A tua palavra diz que que o Senhor bate na porta para que o Senhor, a gente venha abrir a porta e que o Senhor entre e faça morada. E eu creio que essa palavra, Senhor, venha para edificar a nossa fé. Usa, Senhor, o irmão Clifton, continua usando ele, abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Senhor, muito obrigada, meu Pai, que aquilo que o Senhor, Deus, já colocou o Senhor nos seus lábios, Senhor, vai ser para a glória e louvor do nome do Senhor. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Obrigada, Zita. Clifton, meu amigo, o casório tá chegando, viu, Jô? Esse homem casou. Ó, esse homem casou. Já era. Glória a Deus por isso. Tá chegando o dia da comunhão. Então vem para cá, meu amigo. É com um coração muito agradecido ao Senhor que eu chamo você para trazer aqui ensinamento da parte do Senhor nessa quarta estratégia. Então vem para cá, meu amigo Clifton Rocha. Quarta é com você. Graça e paz a todos, excelente dia a todos, maravilhoso dia para todos nós, né? É verdade, já casei no civil, foi uma festa maravilhosa, uma coisa linda demais. Saímos depois com os padrinhos, né? Aqueles que nos acompanharam e almoçamos, foi fantástico. Mas vem agora a festa, né? Na igreja, aquela coisa linda demais. E olha que eu estou fazendo com muito carinho, muito gosto. Eu tenho falado para Nazaré que estou vivendo dias que eu nunca imaginei viver. É com muito carinho que eu estou fazendo tudo, sabe? E o bom de tudo é que quando lá no início eu pensasse no que eu ia fazer, eu não tinha nem começado. Porque cada dia mais 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos, e parece que nunca acaba. Mas o gostoso de tudo, que de nada tem sentido falta, e ao contrário, tem sobejado, graças a Deus. Lembra? Quando Jesus multiplicou o pão e os peixinhos, é assim que Deus está fazendo nos meus centavos, está multiplicando. Isso é muito bom saber que Deus tem trabalhado dessa maneira em nossas vidas. E dia 15 de novembro, desde já estão todos convidados, mais uma vez, né? Estamos fazendo esse convite a essa sala linda e maravilhosa. Essa manhã, Deus, ele tem palestrado comigo já há um bom tempo a respeito de um livro que nós estudamos, que foi o livro de Neemias, e agora com o livro de Esdras também, mas vamos focar um pouco mais no livro de Neemias hoje. Mas o tempo que nós temos é muito curto, é bem curto demais para nós podermos trazer uma mensagem desta, com esse teor, com esse poder de cura interior e uma palavra de que nos dá, vai dar muita vigilância para nossas vidas. É um tempo muito curto, mas Deus colocou no meu coração de que o tempo que faz somos nós, né? Nós fazemos uso dele da forma que nós o temos em nossas mãos. Então eu vou fazer com que nós venhamos entender aquilo que Deus tem que falar conosco nesses 20 minutinhos, 25 minutos que nós temos, né? Mas para a nossa meditação, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 12. É o que vai nos fazer resumir esse livro de Neemias. E confesso, irmãos, que eu queria fugir, tá, irmãos? Eu falei com a Mônica já há alguns dias atrás sobre o livro de Neemias, e como ele realmente me trouxe uma mensagem fantástica, eu precisaria pelo menos 1 hora e meia para falar sobre isso, pelo menos. Mas o tempo é curto, então Deus ele fez com que eu ficasse preso a alguns textos. Mas na madrugada eu não dormia, fui dormir, não consegui. 5 horas da manhã levantei e fui buscar outro texto, procurei outro caminho, mas Deus colocou no meu coração, tem que ser Neemias mesmo, e nós vamos citar sobre ele, vamos falar sobre ele, tá bom?
No livro que nós pedimos como base, versículo 12 do capítulo 10 de 1 Coríntios, diz assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não cai. Algumas versões vão dizer assim: olhe para que não caia. E algumas pessoas dizem: ore para que não caia. Mas não está, eu procurei nas Bíblias, procurei, não está escrito isso, ore para que não caia. Não está escrito. Está aí, olhe para que não caia, ou ore que não caia. Mas algumas adaptações aí trouxeram essa versão aí, ore para que não caia. Mas, enfim, o texto acaba nos mostrando o mesmo caminho, né? Uma vigilância para não cairmos. E eu buscando, então, informações, já que eu queria fugir do texto de Neemias, eu achei aqui algo interessante no Google. A passagem cuide para que não caia, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, é um alerta bíblico para ter cuidado e não confiar excessivamente em si mesmo. Mesmo que pareça estar firme na fé, não podemos achar que somos supercrentes. Diz assim, continuando, para evitar a queda é fundamental, manter a vigilância, orar, não confiar na própria força, mas na força de Deus e ter humildade para reconhecer a fraqueza espiritual e buscar ajuda. Quando eu li esse texto, abriu minha mente com mais facilidade para trazer então o livro de Neemias, mas como eu falei, o tempo é curto, vamos ter que fazer algumas exceções a alguns textos que nós faríamos se tivéssemos tempo, tá bom? Mas vamos lá. No capítulo 1 de Neemias, nós temos um título que diz assim: Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. E falar em orar, né? Nossa irmã já orou, me entregando a mão do Senhor mais uma vez para que venhamos ser usados pelo Senhor. E eu gostaria muito de dizer que nessa manhã eu quero realmente ser usado pelo Senhor, né? E nessa manhã eu tenho certeza que Deus tem muito a nos falar. E quando Neemias ele vê a tristeza que estava acontecendo com o seu povo em Jerusalém, ele ora a Deus. Que coisa linda, né? E Deus começa a dar a ele o caminho a seguir. Nós vamos ver no primeiro capítulo ele orando, triste, amargurado, né? Mas ele ora a Deus. No capítulo 2, o rei Artaxerxes, ele permite a Neemias ir a Jerusalém e edificar o muro. Foi perguntado para ele: olha, Neemias, o que está acontecendo? Você é um homem que sempre cuida, está aqui diante de mim, fazendo tudo com alegria, com satisfação, mas hoje seu semblante está triste. O que está acontecendo? E Neemias conta a história, fala para ele, e o rei então permite ele, dando a ele uma data, um tempo, um período para que ele voltasse de novo. E aí aconteceu conforme foi contratado, foi acordado entre eles. Tá bom? Capítulo 3, então Neemias agora diz que os que trabalharam na edificação dos muros, mostram nomes de pessoas que trabalharam. E olha que Neemias olhou para tudo, analisou tudo, e aí convocou algumas pessoas para ajudá-lo. Vamos abrir um parênteses aqui no capítulo 3. Imagina eu fazendo uma grande obra na minha igreja, na minha congregação, onde nós falamos minha, né? Entre aspas. E aí você imagina que você convoca alguns irmãos, algumas irmãs para ajudá-lo. Eu imagino então agora Neemias com um grupo ajudando, e vamos dizer, analisando assim bem, quem não leu muito o livro de Neemias, analisando bem esse texto, quem não gostaria de ter uma igreja com muitas pessoas ajudando, né? Neemias tinha essas pessoas. Ele convocou pessoas e tinha muita gente. Irmãos, meu Deus,
Era muita gente ajudando, né? E aí você vai continuando, e eu gostaria de ter uma igreja assim, né? Mas você continua lendo, capítulo por capítulo. No capítulo 4 diz assim: os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. Ó, os inimigos, presta atenção no título. Os inimigos pretendem retardar, pretendem. Eles não conseguiram. Pretendem retardar a edificação dos muros. Mas quem eram esses inimigos? Eram homens que não estavam satisfeitos. Tinha algo em mente, não estavam. Mas quem eles usaram? Homens que estavam ao lado de Neemias. Então, pessoas que estão ao seu lado, está te ajudando, colocou a mão no arado contigo. Nós temos que ter uma visão espiritual bem ampla, para que venhamos ver o porquê que eles estão ajudando. Ou talvez se eles estão pretendendo retardar a edificação daquilo que Deus colocou em suas mãos. Então tenha cuidado, né? Tenha cuidado, que são essas pessoas justamente que não estão atentas à vontade de Deus e fazem muitas das vezes aquilo que o inimigo coloca no coração delas para que elas venham tentar retardar aquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas e na obra que Ele nos confiou em nossa mão, né? Mas aconteceu que ele conseguiu iniciar esse trabalho, conseguiu ter bom êxito. Já aos 52 dias já tinha já os muros, né, já consertados, mas faltava fazer ainda tapar, colocar portas, ferrolhos, mas Neemias continuou. Havia alguns homens lá, e você sabe muito bem, Tobias, Sanbalat, Gesem, alguns homens que queriam retardar, atrapalhar, eram pessoas que estavam junto com ele, mas, infelizmente, estavam voltados para poder fazer coisas e até mesmo comprados para fazer coisas que viessem atrasar, atrapalhar a obra de Deus. Mas preste atenção. No capítulo 5, fala o título: os pobres murmuram contra os ricos. E Neemias repreende os ricos. Na minha Bíblia diz: repreende os últimos, ou seja, os ricos. Repreende por quê? Porque os ricos estavam se sobressaindo, estavam achando que estavam por bem, estava legal, estava muito bom, dizimavam, olha só que legal, dizimavam, levavam ouro, a prata, faziam de tudo realmente como parecia ser bem, de acordo conforme aquilo que ele havia ensinado, mostrado. E nesse período também havia homens ao lado de Neemias pregando, falando, anunciando, falando das maravilhas de Deus, desse Deus poderoso, e eles continuam. Só que no capítulo 6, aí fala assim: os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Olha só, os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Mas Neemias estava bem direcionado. Estou correndo para você entender o que Deus vai falar conosco lá no final, no último capítulo. E aí ele não se deixa surpreender. E Deus, mais uma vez, é com Neemias. E aí, Neemias, capítulo 7, ele estabelece guardas e faz uma relação dos que primeiro vieram a Jerusalém. E aí começa aquela história de nomes e nomes e nomes e nomes e nomes, famílias e famílias, famílias que nós às vezes não queremos ler, mas que era muito importante. Neemias fez ali um grupo, né, e começou a estabelecer guardas, começou a colocar pessoas para poder olhar e vigiar, porque era muito grande a luta contra aquele povo de Deus. Então era necessário. Então você vê que a vigilância era importante demais naquela grande obra. E aí foi colocado vários homens, várias famílias foram requisitadas e Neemias consegue fazer aquilo ali. No capítulo 8, diz que Esdras, até o livro que nós estamos estudando agora, leia a lei diante do povo. Esdras pega esse livro, vai lá e lê diante do povo, para o povo de novo entender e compreender o que Deus está fazendo, mostrar ele o caminho, mostrar realmente. Por que ele lê? Porque ele vê que alguma coisa já estava saindo errado. Tinha muita coisa para se aprender. E quantas vezes nós estamos
diante de uma grande congregação, diante de uma igreja, e tem coisas que estão acontecendo ao nosso lado, nós precisamos rever algumas coisas. Precisamos chegar lá e ler, olha só, está escrito aqui. Irmão, minha irmã, olha, o caminho é esse. Será que não estamos fugindo daquilo que Deus quer? A congregação está em nossas mãos, mas o poder, a honra e a glória é para o Senhor. Então vamos se voltar para a Bíblia. Tem muitas igrejas hoje que elas estão caminhando por um caminho que leva somente para a glória humana. Tem muitas igrejas e congregações que estão sendo levadas para caminhos de vanglória para os seus líderes, sua liderança, mas Esdras mostra diante do povo a lei de Deus, poderosa palavra, a inerrante palavra, aquilo que nós estudamos, examinamos, buscamos, que temos confiança, cremos e que nos mostra o caminho, nos mostra a verdade e nos mostra a vida através de Jesus. Ela é cristocêntrica. A Bíblia fala de Jesus. Ela fala daquele homem que iria morrer na cruz do Calvário, morreu na cruz do Calvário, iria ressuscitar e ressuscitou pela minha vida e pela sua vida. Então era preciso ser falada, ela precisa ser descrita, ela precisa ser estudada, examinada e precisa, acima de tudo, ser pregada, anunciada. E o próprio Jesus disse: ide e pregai o Evangelho, ide e pregai aquilo que eu tenho ensinado, ide falar daquilo que eu tenho mostrado para vocês. Então você vê que lá no passado, com Neemias, com Esdras, já estava sendo lido a lei de Deus, a lei do nosso Senhor, para que eles se mantivessem no caminho. Mas vamos lá. Aí começam as festas do tabernáculo, começa aquela alegria toda, né? Mas aí, no capítulo 9, vem de novo arrependimento e confissão do pecado. Quando você examina, quando você estuda a Bíblia Sagrada, ela te mostra os erros que nós cometemos, as nossas falhas. Aí nós se arrependemos. Foi para isso que Cristo morreu na cruz, para mostrar para mim e você que somos falhos. E nós se arrependemos de nós mesmos, nossos erros, nossas falhas. Confessarmos para Ele nossas falhas, nossos erros e deixar. Recentemente eu tive aqui, foi até domingo agora, eu tive aqui um dia lindo e maravilhoso com a minha família. Foi fantástico. E minha família se resume em mim e a minha digníssima e o meu filho Tiago. Essa é minha família hoje. Estamos juntos aqui os três. E aí aconteceu algo aqui na minha casa e eu olhei para aquela situação e eu vi na minha mente um texto fantástico. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando esse texto veio à minha mente, eu falei assim, peraí, Senhor, eu estou me sujeitando a Ti, Senhor. Eu posso até mirar, mas não vou pecar. Eu estou me sujeitando a Ti. Eu vou resistir a esse diabo. Ele está lutando e está vindo contra mim. Agora é com o Senhor. Faz com que ele fuja daqui. E aconteceu, porque o que está escrito na Bíblia, o Senhor faz se cumprir na minha e na sua vida. E aí, continuando, aqui fala sobre arrependimento e confissão de pecado, e o texto vai continuando para nós ganharmos tempo ainda. Diz que no capítulo 10, mostra de novo os nomes dos que selaram o concerto. Houve um concerto, houve um trato, houve uma aliança, mais uma vez. E ali, mais uma vez, Neemias coloca ali os nomes das pessoas que selaram esse concerto. Coloca de novo os nomes das famílias, coloca de novo ali os nomes de sacerdotes, coloca de novo aqueles que ajudaram. Dando continuidade, capítulo 11. Relação dos que habitaram em Jerusalém. Começa a mostrar de novo ali famílias. Agora vamos abrir um parênteses mais uma vez. Famílias. Deus está preocupado com famílias. Deus está preocupado com você, o seu esposo. O esposo se preocupa com a esposa, e a esposa se preocupa com o esposo. Os filhos vêm, são famílias, mas o que Deus está se preocupando é com o homem e com a mulher, porque é eles que dão direcionamento aos filhos, são eles que vão direcionar os filhos a direcionar os seus filhos. Isso se chama família.
Então, aqui você vê de novo famílias sendo relacionadas. Ali, homens e mulheres que foram habitar em Jerusalém, no lugar onde Deus gostaria que nós estivéssemos sempre, em Jerusalém, essa Jerusalém espiritual, essa Jerusalém que busca o Senhor em todo o tempo. Aqui está falando de cidade, nós estamos falando agora de Jerusalém espiritual, Jerusalém onde os santos se reúnem, pessoas buscam o Senhor, pessoas santas estão ali para se santificar cada vez mais. E a Bíblia diz isso: aquele que julga ser santo, santifique-se mais. E é para isso que nós estudamos, examinamos, buscamos a palavra de Deus. Capítulo 12. Os sacerdotes que vieram para Jerusalém com Zorobabel. Aí, mais uma vez, uma listagem de nomes, de pessoas. Deus, ele se preocupa com você. Tenha o seu nome sempre gravado na sua mente, que Deus olha para você e tem o seu nome. Aquele grande dia, quando Jesus vir buscar, ele vai chamar o seu nome. Ele vai falar assim: Lila Silver, Mônica Souto, João. É assim que vai chamar, ele vai chamar pelo seu nome. Ele vai buscar, ainda que eu me esqueça do seu nome. Ainda que eu olhe para você e fale: meu Deus, como é que é o nome desse nome? Não estou lembrando. Ai, Zita, lembrei. O Senhor não vai esquecer de você. Basta que eu e você continue perseverando até o fim. A Bíblia diz isso: persevera até o fim. E aí, por falar em perseverar até o fim, né, nós vimos aqui, para concluir o capítulo 12, ele vai falar sobre a dedicação dos muros, vai falar sobre o ministério do templo, e aí no versículo 13, Neemias remove diversos abusos. E aí que você vai entender o mistério daquilo que Deus me deu nesse livro de Neemias. Havia naquele tempo uma preocupação muito grande em fazer a obra. Havia naquele tempo a preocupação de construir o muro. Havia naquele tempo a construção de um grande templo. Havia naquele momento, naquela época, uma preocupação de falar do livro sagrado. Sim, mas Neemias, em meio a tudo isso, ele descobre falhas. Olha só, irmãos, uma igreja buscando junto, o povo ali junto, sendo relacionado, um grande número de pessoas no mesmo caminho. E, no entanto, encontra algumas coisas erradas. Só que agora você lê comigo assim, no capítulo 12, melhor dizendo 13, último capítulo, versículo 17. E contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Dois itens que eu quero que você atenta para isso. O primeiro é o dia de sábado, e o segundo eu vou ler agora. Não, vou continuar no sábado. 18. Porventura não fizeram vossos pais assim, e nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre essa cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado. Vou citar o primeiro erro grandioso no Neemias que Deus me mostrou. É nós, eu e você, trabalhar no dia do descanso, seja sábado, domingo, seja o dia que a sua família escolheu para descanso. O maior erro do ser humano na face da terra é trabalhar de segunda a segunda, domingo a domingo, sábado a sábado, terça a terça, e não tirar um dia para folga com a família. É o maior erro nosso. Não ter o descanso familiar, não estar em comunhão. Eu e minha esposa e meu filho, Tiago, nós temos que ter essa comunhão, tem que ter esse dia para nosso descanso. E muitas vezes somos falhos, eu sou assim também muitas das vezes. Não estou pregando para vocês, estou pregando para mim também. E aí sabe o que acontece? Os homens buscavam trabalhar no dia de sábado, buscavam fazer coisas que eram na lei um erro, uma falha. Graças a Deus que hoje nós estamos livres de estar buscando a folga só no sábado. Estamos livres.
entre aspas, a nossa folga. Você pode escolher o seu dia para se santificar com a sua família. Você pode escolher, você pode descansar no dia que você quiser. Você pode descansar na segunda, na terça, na quarta. Importante que você esteja ali junto com a sua família, em comunhão. Porque quando esses homens trabalhavam dia após dia, segunda a segunda, sábado a sábado, eles não tinham tempo para a família. E sabe o que aconteceu por não ter tempo para a família? É o segundo pecado que eu vi no livro de Neemias, e muito importante, muito importante. Essa sala está repleta de mulheres. O maior número de grupos das pessoas que estão nesse grupo, gente que transborda, são mulheres. Mas no capítulo que nós estamos lendo agora, 13, mostra no versículo de número 23. E vi também, esse é o segundo pecado que arrasou aquele povo. E vi também, naqueles dias, judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Versículo 24. E seus filhos falavam meio asdoditas e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. Esse foi o segundo pecado que arrasou e arrasa até os dias de hoje. Homens que foram convocados para estar à frente da obra de Deus. Homens que foram convocados por Deus para estar liderando um grande povo. Pastores e grandes líderes estão indo para um caminho errado por conta de trabalhar dia após dia, dia após dia, dia após dia, esquecer da família, e no dia que ele está trabalhando um lado, trabalhando para o outro, esquecendo a família, ele conhece mulheres de outras nações, mulheres de outras religiões, mulheres de outras seitas, mulheres que buscam outros caminhos, e até mesmo mulheres da própria congregação, para coabitar com elas e esquecer a família que foi em casa. E o Neemias se resume para mim assim. Tudo que aconteceu foi mostrar esse pecado. Para mim, o livro de Neemias, o livro de Esdras, mostram o mesmo caminho. Homens que largaram suas famílias para trabalhar incansavelmente por riquezas que vão perecer, e fazendo isso, deixando a família de lado, conhecendo mulheres de outras nações, de outras religiões, caíram no pecado. Eles estavam firmes na fé? Estavam. Estavam lendo? Estavam. Estavam ouvindo o que Lejo ensinava? Estavam. Estavam na congregação? Estavam. Mas estavam as suas mentes aonde? Suas cabeças estavam aonde? Seus pensamentos estavam aonde? Então, o texto que nós lemos para a nossa meditação hoje, que fala: aquele, pois, que cuida estar de pé, ore para que não caia. É para que venhamos meditar nessa manhã. Neemias estava no meio de um grupo, estava ali firme, forte, empenhando numa mão arma e na outra estava com a ferramenta trabalhando. Mas, infelizmente, as coisas aconteceram de tal maneira, a proporção dessa magnitude de trabalho foi tão grande que eles se incentivaram e trabalhavam dia após dia, esquecendo de suas famílias, da sua esposa em casa, seus filhos em casa. E com isso, no meio de uma obra e outra, conheceram mulheres de outras nações e vieram a pecar por conta de muito trabalho, pouca dedicação na família e muitas das vezes fazendo tudo, dizendo estar fazendo em nome de Deus. Cuidemos, irmãos, para que tenhamos cuidado em nossa casa, para que não venhamos falar, é para a obra de Deus, é para a igreja, é para o templo, e esquecer a família em casa, e fazer na igreja, e esquecer de fazer em casa. Ser o sacerdote na igreja, ser o líder na igreja, e não ser o sacerdote em casa, não ser o líder em casa. E a família, como muitos estão indo para um caminho errado. Você já viu a listagem de homens e mulheres presos? Seus pais eram cristãos e eram servos de Deus, e pastores e líderes. Já viu jovens de 15, 20 anos morrendo? Seus pais eram missionários, pastores e líderes. Mas não souberam lidar com a casa. Que tenhamos cuidado. Olhe para que não caia. Que Deus possa continuar abençoando mais e mais as nossas vidas, e que possamos entender a mensagem de hoje. Cuidado. Não trabalhe muito. Trabalhe o suficiente. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele orou e ensinou a mim e você a orar, pedindo e agradecendo pelo pão de cada dia. Cuidado.
que muito excesso de trabalho pode levar a conhecer pessoas estranhas. E essas pessoas estranhas levar você a conhecer outro caminho que não é o verdadeiro e não é o que vai levar a vida e não vai te dar a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. E quando naquele grande dia as pessoas sejam chamadas, eu e você ser chamado, aquele que não ouviu a voz de Deus no dia de hoje, naquilo que Deus fala todos os dias com cada um de nós, não ser chamado. Eu sei que eu e você vai. Mas Salomão também sabia que ia. E, no entanto, ele se deixou levar. Versículo 26, encerrando: porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de Deus, e pondo o Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Salomão pecou. Cuidado para que não peque. Que Deus abençoe a todos e eu agradeço essa linda oportunidade que Deus nos deu. Jesus! Dá um amém aí! Eita! Quando vem aquela palavra, ei, você vai conseguir isso, conseguir aquilo, a gente sai daqui como? Pulando no pé só, né? Não? Quando vem uma palavra de ensinamento, de exortação, a gente fica, eita, calma aí, devagar. Obrigada, Clifton. Papai do céu continue aí te enchendo dia após dia, que você possa estar transbordando o tempo todo aqui conosco. Queridos, precisamos ter o tempo do descanso. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Obrigada pela mensagem de hoje. Ana Maria, vem para cá, nos leva em oração e agradecimento ao nosso Pai por mais um dia. Vem para cá orar conosco. Amém, Senhor. Deus, muito obrigada por cada palavra que o Senhor ministrou, que primeiro o Senhor levou o Clifton a ter esse cuidado, primeiro com o Senhor e depois com a família. Deus, que cada um que for ouvir essa palavra, escreve, Deus, no coração, porque nós somos falhos, porque nós erramos, porque nós nos esquecemos muito fácil, Deus, dos teus ensinamentos. Por isso estamos aqui, Senhor, todos os dias te buscando. Ministra, Senhor, aos nossos corações. Espírito Santo, continua nos ensinando. Continua, Deus, nos exortando. Tá de pé? Vigia. Vigia. Oh, Deus, continua falando conosco. Continua conosco no decorrer do dia de hoje. Continua abençoando todas as famílias que aqui estão e as que vão ouvir. Muito obrigada, Deus, pelo dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Beijo grande, família. Obrigada, Clifton. Está sendo gravado, você pode compartilhar com seu irmão. Obrigada, Lila. E até amanhã na Quinta de Oração.